Olá, meus amores, mais um podcast, mais um Pode Casar, mais um sucesso de amor. Por quê? Porque Deus é que está nesse negócio aqui. A gente não faz nada por nós fazemos para edificar vidas. Então, Deus tem abençoado esse ministério. Eu quero dizer que eu sou a Tânia do Renato. Eu, Renato da Tânia. A gente é casado para sempre. Vamos fazer 40 anos no ano que vem. Não vão falar aquilo, né? Que a gente vai fazer uma festa, vai chamar todo mundo do podcast. Não, vamos falar isso não. É surpresa. Então, gente, nós temos hoje mais um episódio 61. Eu quero pedir para vocês que vocês já vão dando uma curtida aí. Quanto mais vocês curtem, mais o YouTube manda para outras pessoas. E é engraçado que o algoritmo joga para exatamente quem precisa. Acredita nisso. Deixa aí seu like, se inscreve aí no nosso canal, faz um comentário, compartilha todos esses episódios, cada um deles diferente, para edificar a vida de vocês. E agora com o meu amor. Gente, olha só. Eu estou impactado com essa tecnologia desse estúdio, hein? Gente, que babado. Olha a câmera, hein? Olha só, isso posto, né? Eu quero hoje anunciar com muita alegria um casal maravilhoso, um casal que eu tenho certeza absoluta que vai edificar muito as nossas vidas, começar pela gente e de vocês também. Seja bem-vindo, Rogério e Karina. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Que legal que vocês aceitaram o nosso convite, gente. Que honra tê-los aqui. A gente é muito agradecido à igreja de vocês, que é a Igreja Verbo, porque vocês têm disponibilidade e também confiança, porque você não vai em qualquer lugar falar sobre a sua vida, sobre a sua história, né, abençoada. Amém. E eu vou começar com você, Karina, você vai falar tempo de casamento, filhos, essas coisas que a gente adora, essa filha, a gente que é mulher, né? Primeiramente, obrigada, né, pelo convite, é uma honra estar aqui, uma alegria. E eu sou a Karina do Rogério. Eu sou o Rogério da Karina. Bom, Não teve o beijo? Não entendi. Beijo. Beijo. Bom, nós nos conhecemos em 98 e... Bom, acho que... Você quer começar, amor? Essa parte é primeiro, eu vou deixar para ele conversar, pode? Pode. É porque ela não concorda muito com os fatos, né? Eu falo de um jeito, ele fala... Versões. São versões. A minha versão é que em 98 eu trabalhava no Lava Jato, eu tinha um Lava Jato, e ela trabalhava numa fábrica de costura, fábrica de roupa, e ela passava em frente ao Lava Jato todo dia. E ela passava, ficava paquerando, era linda desde sempre. Eu ficava paquerando. Paquerando é a parte dele, tá? Passava. E ela também, diz ela que não, né? Mas eu sentia que tinha alguma coisa. E ficou nessa paquera. E depois, uma Jesuicidência, nós fomos estudar na mesma escola e na mesma sala de aula. Vocês tinham quantos anos? Eu tinha 20 na época, 19, 20. Ela tinha 22 para 23. 23 anos, mais ou menos. Que eu tinha parado o segundo grau, né? Que na época era segundo grau, hoje ensino médio. E parei, quando eu retornamos junto na mesma sala. Aí ela chegou lá na sala, puxou amizade com a minha prima, olha que coincidência. Com a sua prima? Tanta gente para conhecer na sala de aula, foi puxar assunto logo com a minha prima. Então tinha um projeto já. Mas sem conseguir. Eu não sabia que ela era prima dele. Jesuicidência de novo. Jesuicidência de novo. E ficou naquela ali, a gente começou a se conhecer, a paquera foi aumentando, e eu não resisti ao charme, né? E foi daí que começou a nossa história. Você pediu para namorar? Foi. Primeiro ele me ofereceu a carona numa bicicleta, né, para ir embora. A gente morava até mais perto. E aí eu fui evitando algumas vezes, até que eu aceitei, né, a carona na bicicleta. Fomos embora de bicicleta. Botei e aí... no quadro da bicicleta, foi uma aventura, tinha um morrão na escola. A escola era um morro, né, bem alto, lá em Jacaraípe. E aí tinha que descer, meu Deus, foi um Ela apaixonou. Mas aí a gente foi conversando em agosto de 98, né, amor? Foi. Julho, agosto de 98. A gente começou a namorar. Namoramos 1 ano e 9 meses e terminamos.
E ele, muito novo, né? Eu acho que eu saí da barriga da minha mãe, eu falei que eu queria casar. Porque eu namorava, eu queria casar. E aí eu queria casar logo, na época. E ele não queria. E aí começou a ter aqueles conflitos e a gente terminou. E foram 10 anos separados. Cada um foi para o seu canto, né? A gente terminou em 2000, né? 2000. E cada um foi para o seu canto. Ele foi morar na Bahia e eu continuei em Jacaraípe. Na minha vida, né? Eu tive o meu relacionamento e ele teve lá. E nesses 10 anos, ninguém ficou sabendo da vida de um nem de outro. Sumiu. Passaram-se 10 anos sem saber. Em 2009, início de 2009, que na época do Orkut, eu estava solteira e ele puxou o assunto comigo no Orkut. E começamos a conversar novamente. E ele falando, né, que naquela época se arrependeu e tal, que eu era a mulher da vida dele e tal, né? E aí, ele morava no Rio, quando ele entrou em contato comigo, nessa época, né, 2009. Só um minutinho, meu amor. Tá. Explicava, eu morava na Bahia, morava no Rio, eu trabalho na parte de engenharia, eu vivia no trecho, para quem é da área conhece, o trecho é você ficar viajando, fazendo obras pelo Brasil. Engenheiro também era fora. Então, por isso que eu vivia viajando, e nesse tempo de 10 anos que a gente ficou separado, foi praticamente viajando pelo Brasil. Então, aí, quando conversamos durante janeiro inteiro de 2009, né? Foi. Janeiro inteiro. E quando foi dia 30 de janeiro, esse homem despencou do Rio de Janeiro, quando eu falei, então tá bom, vamos recomeçar o nosso relacionamento. E ele despencou do Rio. Estava aqui. E ele despencou do Rio para cá. Era uma sexta, no sábado ele já estava lá. Nunca vi do Rio para cá tão rápido. Lá em casa, E daí a gente começou, né? Noivamos em abril. Eu ia um pouco para lá, ele vinha para cá. Noivamos em abril, e aí a gente fez tudo certinho, né? Noivamos. E em setembro de 2009 casamos, né? Num cartório. Tinha o casamento marcado, festa, mas devido a alguns problemas de familiares lá dele, né? Problema com o pai, o irmão, que não iam poder estar. Resolvemos cancelar o casamento, mas a gente ainda tem a ideia de fazer ainda. Em 2011, a nossa primeira filha, nasceu. E aí, começou, né? A vida de casamento mesmo. E começaram os desafios nas nossas vidas, né? Casamento. Tivemos 2 separações. Uma delas, né? Foi logo no início do casamento. Ficamos separados 1 ano, né? Mais ou menos, né, amor? 1 ano. E Você já tinha filha? Já tinha filha. E quando a gente começou a namorar, eu já tenho uma filha mais velha, né, também, que 32 anos. E ela, na época, tinha 4. 4 anos. Mas é como se fosse filha também. E aí, os desafios começaram, né? Nós, ali muito jovem, ele muito mais jovem, criações diferentes, né? Eu fui criada... Minha mãe é aposentada, policial aposentada. Então, em casa era aquela certo, errado. Ele carioca, né? Aquela coisa, né? De carioca, aquele... tudo. E aí, aquele conflito de convivência, né? De compatibilidade começou. E eu sempre fui muito séria, sempre fui muito correta ali com as coisas, né? E tal. E, enfim, ele quis sair e veio a primeira traição. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? Quando isso aconteceu, eu não era evangélica, eu era católica. E eu acho que o Senhor já começou a me preparar daí. Antes dele sair de casa, eu em oração, né, rezando, né, que o católico fala rezar. Exato. Eu rezava cada dia para um santo, né? Era Santo Expedito, um dia era Santo Antônio, outro dia... E chegou um dia que eu falei bem assim, tô cansada de ficar rezando para um santo de cada dia, isso tem alguma coisa errada. Né? E aí passou esse pensamento, e aí aconteceu dele sair,
E logo depois, assim, que ele saiu uns 3 meses depois, uma amiga da minha irmã foi lá em casa vender roupa. E ela foi lá em casa e me viu triste e tal, e me convidou para a igreja. E eu fui para a igreja. Um mês depois que ela me convidou, aceitei Jesus. E daí para cá, eu sou evangélica, né? E aí eu acho que Deus já estava me preparando para o que estava vindo, né? Por vir. Quando ele saiu de casa, né, eu fiquei arrasada. E você tinha uma filha de 4 anos. Tinha uma mais velha. Tinha mais velha, que né? É só sua ou só dele? Só minha. Só sua. A Vitória, na época, tinha 2 anos, né, da separação. E o mais difícil de tudo da separação, eu acho que foi no momento que Deus me pediu para orar pela pessoa do qual ele estava. Né? Durante todo o tempo que ele estava fora, quando ele saiu de casa, eu me posicionei e falei, não quero viver um casamento assim separado, né? Não quero me separar, porque eu sou filha de pai separado, a minha filha mais velha de pai separado, e eu não vou permitir que isso seja repetido agora na vida da Vitória. E conversando com meus pastores na época, né? Que são pastor Marcelo e pastor Adriana, da IEDP, e foram a base para mim, né, da minha caminhada e do meu posicionamento em Deus para lutar pela minha família. E quando ela falou, Karina, você tem um respaldo tanto para você se separar ou você luta pela sua família. Eu falei, não, eu quero lutar pela minha família. Eu vou me posicionar. Não foi fácil, né? Claro que não. Sofri muito. Mas quando a gente se posiciona em Deus, né, tudo é possível. E ele tem o poder para reconstruir. Ele não era. Ele não era. Muito pelo contrário, ele não gostava que eu ia para a igreja. E isso tudo que foi, né, gerando um conflito ainda maior. E tá, eu orava, e quando o Senhor falou para mim que era para eu orar pela mulher, eu falei assim, você tá brincando com a minha cara, né? Eu tô passando por isso tudo, eu tenho que orar ainda pela mulher que tá com meu marido? Não, o senhor vai me desculpar, mas não vou fazer isso não. E eu brigava com Deus mesmo. Não, senhor. E aí, na hora da oração, ele falava, tem que orar. Eu falei, não vou orar. E era tão forte isso, né? Vem na mente da gente uma coisa... E eu sei ali que eu acho que foi uns 10 dias eu com aquela luta, eu e Deus, e até que eu resisti, né, obedeci, cedi e orei. Beleza, orei. Acho que eu orei 1 semana, mais ou menos. Também não orei muito, não. Já é abuso, né, Senhor? Aí, beleza. Se passou 1 ano, né, fora, né? E ele retornou. Nossa, foi maravilhoso e tal. E 2 anos, acho que 3 anos depois, não lembro mais ou menos, ele de novo. E aí, ele também não era ainda evangélico. E nesse tempo, quando ele voltou, eu já era evangélica. Ele foi no meu batizado, tudo. A gente era amigo, né? Uma coisa que o Senhor me pediu e que eu aprendi na palavra, que eu não tinha... eu não conseguia sentir raiva dele. Eu chegava para a pastora e falava, pastor, eu quero esganar esse homem, mas eu não consigo. Eu quero bater nele, mas eu não consigo. Ela falava, mas tem como você fazer isso? Porque dentro de você tem o amor de Deus. Mas você não vai conseguir sentir isso por ele. E aí, a gente era amigo normal, tudo tranquilo. E um tempo depois, aconteceu de novo. Mas durante esse tempo, a gente brigava muito, né? Por coisas muito bobas. Uma das coisas era que qualquer problema, ele não falava, não conversava, emburrava, né? E aí ficava aquele clima dentro de casa de não falar, enfim. Acontece muito isso. De não falar. E a gente não tinha sabedoria tanto, né? Conhecimento e maturidade mesmo. E aí, ele saiu de casa de novo. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E só que dessa vez foi muito pior. Né? Houve pedido de divórcio. Ele queria guarda compartilhada, eu não queria, e aí foi pro litigioso.
Ele já tinha casamento Isso foi marcado. que ano? Foi... 2016. Não, amor. 15, não? 15. Foi 15. 2015. Você já tinha outra namorada e ia casar? Foi. Fizemos, demos a entrada no divórcio, tudo, papelada, tudo. Parecia que eu ia morrer, né? Eu fiquei, assim, arrasada mesmo. Todas as vezes que ele ia buscar a Vitória, né, pra passar o final de semana com ele, enfim. E aí Deus, de novo, vem com aquela história. Tem que orar pela mulher. Eu falei assim, não é possível. É muito sofrimento para mim. É muito sofrimento. E dessa vez eu briguei muito mais com Deus. Eu saí mesmo igual criança, emburrada. Mas era orar para abençoar, não para matar, orar para abençoar. Não. Abençoar. Para abençoar. Você imagina, eu orando, Senhor. E eu orava coisas que mais para frente vocês vão entender. E eu orava, Senhor, que essa mulher, né, encontre uma pessoa desimpedida, que deixe meu marido em paz, que ela também encontre os caminhos do Senhor. Eu orava tudo isso, mas com lágrimas, né, e derramada mesmo no chão. E aí, com essa foi 1 ano e 9 meses, né, fora. E aí ele... Quando eu estava desistindo assim, eu falava com o Senhor. Falei, Senhor, não quero mais orar. Não quero mais falar sobre esse assunto. O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe da minha vontade. O Senhor sabe que eu quero a minha família, que a família é minha. E tem um propósito nisso. Porque eu não consigo sentir raiva do meu marido. Muito pelo contrário, todas as vezes que ele vem aqui, eu trato bem. E a gente se dá bem. Tem algo errado. Então, eu vou deixar tudo agora nas suas mãos. Isso, o falar desse assunto me fere cada dia mais que eu oro sobre isso. E, na época, a gente não era do verbo, né? E, então, eu entreguei. Isso era em julho de 2000 e... Era quando? Não. De 2000? 2016. 2016, Uhum. E quando foi em outubro de 2016, acho que passou uns 3 meses, eu soube que ele estava sozinho. E aí ele me ligou. Passou 3 meses dessa oração. Do seu lado, você sentiu o quê? Nada? Você estava só vivendo sua vida, Deus estava falando com você, não estava, a oração chegava lá, te apertava o coração. Muito infantil, na verdade, não tem outra palavra. Infantilidade. Aquela de você querer curtir a vida. Eu quero curtir, não quero compromisso, tudo e tal. Mas, igual ela fala, quando a gente estava... Você vê que depois de tudo isso, e sempre quando a gente estava junto, era bom a gente estar junto. Sempre teve, sabe? Quando eu estava perto dela, quando eu a via, eu sentia que ela era a mulher da minha vida. Tanto é que todas as vezes foi sempre isso que eu falava, você é a mulher da minha vida. Mas só que parece que tinha um bloqueio, sabe? Sim. Eu sabia que era, mas existia um bloqueio. Eu não conseguia ultrapassar isso. E com a infantilidade da vida e tal, eu não conseguia manter isso. Entendeu? Aí depois de um tempo, né, irmão, que eu descobri... aí nós voltamos, você quer... Nós voltamos. Você terminou com a moça? Não, tinha terminado. Quem terminou foi a moça, né? Com você. Você orou, né? Eu orei, né? A oração foi atendida. Orou com fé, acabou. A oração foi atendida. Solta a minha bênção, filho. Exatamente. E aí ele quis conversar comigo. Quando ele quis conversar, eu tava assim, não tava mais, tipo assim, vou esperar em Deus. E aí a gente marcou até no mercado, né, amor? Foi. Carone, sentamos lá no banco. E ele não conseguia falar o que ele queria. Ele só falava, né, tá tudo bem, tá, não sei o quê. Ele tá no assunto, mas não conseguia estar no tema. E eu comecei a ficar esperando. Eu falei assim, eu não vou me pronunciar.
eu vou esperar ele. E isso foi umas 3 vezes no mesmo lugar, um Carone. E até que eu falei assim, bom, vou marcar lá em casa, que eu acho que o negócio vai ficar mais à vontade. E quando eu marquei em casa, né, as meninas estavam na escola, Vitória estudava à tarde, quando trabalhava e estudava, só chegava à noite e a gente estava em casa, conversamos. E aí ele falou que estava sozinho, e aí eu não perguntei se ele queria voltar. Aí ele falou que ele tinha consciência que ele tinha me feito sofrer muito. Então, acho que isso estava impedindo dele pedir para voltar. E aí, a gente começou a ficar como amigos, né? E aí, então, o relacionamento ali começou como se fosse namoro e tal, não sei o quê. E até que a gente voltou para dentro de casa, conversei com as meninas, né? Mais com a mais velha. Que a Vitória não sabia de nada disso. Sim. E aí a gente voltou e logo depois, em 2017, ele aceitou Jesus, em 2017, né? Uhum. E aí, mesmo ele aceitando Jesus, ele tinha aquelas coisas de emburrar ainda, né? De se fechava se fechar. Com qualquer problema, se um copo estava aqui fora do lugar, ele não sabia se expressar, era fechado, e aquilo ali gerava entre a gente um conflito muito grande, né? E foi indo assim, até que ele aceitou Jesus, e aí as coisas foram melhorando em partes, né? Mas ele não tinha aquela coisa. Eu era muito entregue à obra, né? Até hoje eu sou muito ativa. Hoje é diferente. Hoje ele é até mais do que eu. Hoje quem vai assim, vamos embora, é ele, né? Então a gente está muito ativo hoje na obra. E em 2018 conhecemos o Verbo. Foi. Né? O Verbo da vida. E quando a gente conheceu o Verbo, acho que Deus completou ali a obra, sabe? Porque o conhecimento chegou mais verdadeiro, mais forte, mais poderoso, né? E conhecemos o Rema, que foi o divisor de água na nossa vida. Algo assim, sobrenatural. Conhecer a palavra, saber o que você tem direito, quem você é em Cristo, né? E o que você pode, a autoridade que a gente tem. E isso tudo... E a gente não tinha ou então a gente não buscava tanto, né? Como a gente encontrou ali no Verbo. E nesse mesmo ano, 2 coisas aconteceram. Eu recebi a mensagem das 2 mulheres. Opa! Que babado. As 2 mulheres me mandaram mensagem me pedindo perdão pelo que elas fizeram. Que Deus é esse, hein? Eu fiquei assim, eu falei assim, não, eu devo estar lendo isso errado. Tem as mensagens aqui, se vocês quiserem ver depois. Isso aí é inédito para mim. Uma delas, né, eles já tinham um relacionamento antes, que é a primeira, né? Ela tinha o meu Instagram. A segunda, ela não tinha meu Instagram, não tinha nada meu, mas ela conseguiu entrar em contato comigo pelo aquele message do Facebook. Sim. E pediu perdão. E aí, quando eu fui buscar, né, fui ver depois, e aí eu, claro que perdoei prontamente, né, que nós temos que perdoar. E elas estão casadas do jeito que eu orei, com pessoas desimpedidas, e as 2 estão na igreja. Então, eu fiquei assim, falei assim, meu Deus, o que a obediência não faz? A oração e a obediência a Deus. Um posicionamento, né, que pode restaurar um casamento. E quando eu me posicionei, na época, eu não tinha tanto conhecimento e maturidade, né? Eu não sabia que ia gerar tudo isso no final. Mas hoje eu sei do que aconteceu, né? A posicionamento em Deus, a obediência, gera uma bênção, não só para mim, não só para o meu casamento que foi restaurado verdadeiramente. Rogério foi transformado totalmente. E assim,
ver as outras pessoas sendo abençoadas por um ato, uma oração, uma obediência que partiu de mim mesmo, eu batendo o pé ali com pirraça, mas eu fiz, foi algo muito gratificante, muito, assim, poderoso, né? Ver Deus fazendo tudo isso, talvez para salvar ele e salvar as duas, né? Talvez não, certeza, né? Certeza, né? Salvou ele, né? Porque ele foi convertido e as duas também. Então, assim, é algo que vale a pena. Cabe um uau aí, bem grande, não cabe? Uau. Sabe por quê? A gente fica brincando com esse negócio de uau. Porque é uma coisa muito forte, isso. Porque você... Assim, eu não sei se eu faria isso. Eu fico pensando, se Deus ficasse falando para mim, ora pela pessoa. Não sei se eu ia conseguir fazer isso. Mas cada um tem sua história, né? É verdade. É uma história, assim, é muito para a gente saber, para as pessoas que vão assistir saber que quando Deus... Tem outros casais que passaram por aqui que se separaram, né? Tem o Joatan e a Jussara, por exemplo, e outros, que ele já estava noivo com outra mulher. E Deus mandou ela orar, não pela mulher, orar por ele, pelo casamento. Ela falava, mas Deus, ele não quer, ele está noivo com outra pessoa. E Deus falava, vai orar, vai orar. E as coisas, o que eu acho mais assim, importante da gente falar aqui, é que isso é sobrenatural. Sobrenatural, exatamente. E você não vê nada na hora. Uhum. Você não entende, você não quer, você faz pirraça, bate o pé, fala, por que eu vou orar? Meu Deus, poxa. Só eu sei. Entendeu? Eu entendo você, assim, eu nunca precisei fazer isso, mas assim, entendo, eu não conseguiria. Eu acho que Deus tem uma história para cada pessoa. Sim. Verdade. Eu sou muito turrona para fazer esse tipo de coisa. Eu ia separar, ia largar ele, não ia querer olhar para a cara dele nunca mais e arrumar outro e casar. Ou não. Mas as histórias, se vocês verem a nossa história, as coisas que Deus vai fazendo, é muito massa, cara. Uhum. É muito maluco isso. E tem gente que não acredita. Não acredito. Eu fico impressionada com pessoas que, além de não acreditarem, mesmo que alguém fale, a pessoa não se rende, não busca aquilo, sendo que vê histórias sendo contadas de coisas estranhíssimas, que é o seu caso, ficar orando por duas mulheres. Fosse eu ia dar uma raiva dela, dele também. Mas orar, tem que orar, gente, tem que orar. Deus mandou você. Mandou, já era. Detalhe pequeno que você não consegue. Você não quer, você bate o pé, faz pirraça, acha estranho, não é possível, mas Deus vai te levando por aquilo ali. Uhum. Não é que ele obriga, não, mas ele tem um jeitinho dele de fazer a gente obedecer, né? Sim, porque... É aquilo que tem dentro, assim, que quando Jesus entra, a gente tem um sentimento diferente, que muita gente não entende. A nova criatura, fala, né? Esses crentes, não sei o que, esses crentes. Não, Jesus entra, ele faz umas coisas diferentes com a vida da gente. Transforma, né? Mesmo no nosso jeitão, nas maluquices da gente, mas ele está ali fazendo, e através de cada um de nós, dessas coisas, ele vai abençoando outras pessoas, porque pode ser que tenha gente que vai assistir isso aqui, que está passando o mesmo problema. Uhum. Aí vai ver, opa, vou orar. Começa a falar com Deus. Deus, manda eu orar também, porque eu também quero uma solução, entendeu? Sim. Muito legal, né, amor? As pessoas pensam, sabe o quê? As pessoas simplificam demais as coisas, e às vezes assim, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Mas eu sempre digo o seguinte, que o ser humano, quando Deus criou cada um de nós, eu gosto muito daquele texto de Salmo 139, que Deus viu a nossa substância ainda informe. Então a gente aprende que Deus, ele em todas as pessoas da terra, ele acompanha, ele está junto, né? E cada um tem um ministério, cada um tem um porquê da existência dele, né? Uhum. Então, quando eu vejo coisas assim, Deus, uma coisa que a gente aprende aqui é nunca desobedecer a Deus, mesmo que seja uma coisa absurda, Verdade. né? Para você fazer.
Porque essa obediência, quando você obedece, você abre uma legalidade espiritual dele fazer a obra. Verdade. Né? Se você obedece, o que acontece? Hoje vocês estão aqui, os dois unidos, né? Um casal que Deus tem cuidado e que vocês dão um testemunho hoje que esse que vai alcançar muita gente. Então, Deus, por uma obediência sua, Ele usar vocês para construir vidas, para poder restaurar vidas. Verdade. Porque, gente, a gente fala, porque as individualidades humanas não é muito complicado. Que eu vou cuidar da minha vida, você cuida da sua, mas tem um filho no meio que tem que compartilhar a guarda, é sofrimento para ele, para você, para todo mundo que está envolvido no contexto, porque é um negócio compartilhado, né? Ele vai ficar na casa de um, casa de outro. Isso aí você consegue. Isso aí a pessoa é formada um tipo de caráter que ela vai. Eu não tive uma casa equilibrada. Sim. Né? O que é a casa equilibrada? Pai e a mãe juntos ali, o filho cuidando ali, crescendo junto. Aí eu nasci num lar, alguns já falaram aqui, eu sou de um lar atípico. Disfuncional, né? O lar típico, funcional, é pai, mãe e filhos, né? Quando isso é quebrado, existem consequências, né? Por que existe tanto filho perdido? Porque muitas vezes ele não teve, né? Essa estrutura familiar, né? Porque a própria a não existência da família já é uma desobediência a Deus. Porque Deus criou a família, né? Então, quando você vê assim, Deus falando para você orar e Deus fazer isso, ele falou, opa, abriu a legalidade, agora eu vou trabalhar, eu vou agir, eu vou consertar as coisas. É fantástico, é um sucesso isso, porque, cara, é restauração. Aí vocês estão construindo agora, eu sempre gosto de falar isso, legado. Sim. Legado, porque quando eu vejo os meus filhos com os seus filhos, legado. Né? Aquela obediência daquele dia, que um dia ela e eu tomamos a decisão de obedecer a Deus, ela muito mais rápido que eu, né? Mas a partir do que nós entramos nisso e aceitamos isso, essa mudança de vida, é legado. Legado. Então, assim, não tem coisa melhor, gente, do que ter uma vida com Deus. E o ponto de partida foi isso, né? Foi o fato de eu ser filha de pai separado, né? E aí eu não quis isso. Nunca gostei disso. Eu conheci meu pai com 38 anos. Puxa. E quando eu tive a minha filha mais velha muito nova. Então a gente não tinha também idade para estar casado, né? Mas mesmo assim, eu sempre sempre tive em mente que o casamento era para sempre, que é um projeto de Deus. E quando chegou nessa vez, eu falei assim, não, isso aqui vai acabar aqui. Porque hoje em dia é muito fácil, né? Não deu certo, acabou, cada um para um lado. Será que os casamentos antigamente era assim, quebrou, jogou fora? Não, eles também tinham os mesmos desafios que a gente tem hoje. Só que eles iam juntando ali os caquinhos, né? Ia montando. E tem aí casamento 50, 60 e lá vai, né, por anos. E o fato da obediência, da oração, quando chegava o meu momento da oração e Deus chegava nesse ponto de pedir para que eu orasse, eu deixava ele lá, brigava e deixava. Então, interrompia aquela oração, né? Porque eu não queria fazer. E até o momento de eu ceder e tudo, né, aos meus olhos naturais, a gente não via, como a Tânia falou, eu não via nada acontecer. Mas hoje a gente colhe o fruto de tudo isso. E muito, assim, gratos, né, porque nosso casamento cada dia vai se transformando mais e mais, né, com o nosso posicionamento em Deus, na palavra. E é algo assim que não tem para onde fugir. É Deus na frente, né? É o cordão de 3 dobras mesmo. Não tem como você construir um casamento, um relacionamento só você e o marido sem Deus. Né? Você viu essa diferença? Você viu a olhos nus, né? O como você era antes, a partir do momento que você se converteu e a vida que você tem hoje? Completamente.
Completamente. Que mudança maravilhosa. Assim, hoje eu vivo uma vida que não tem explicação, assim. Eu agradeço muito a Deus por essa insistência dela, por ter insistido e confiado que ia dar certo. E Deus, ele é maravilhoso, ele transforma. Eu sou uma prova viva de que Deus transforma. Hoje, eu posso falar que eu sou a transformação. E tudo começou, agora falou, tudo começou depois que a gente começou a realmente a seguir a palavra, a viver a palavra de forma correta ali, eficaz. Depois do Rema, o Rema foi que transformou minha vida. Depois do Rema, eu descobri realmente o que é você ter um Deus e você poder confiar nele e confiar na palavra dele. E eu descobri que quanto mais você está firmado na palavra, quanto mais você conhece a palavra, mais você se liberta, mais você se transforma. Então hoje eu sou, graças a Deus, eu liberto completamente, sou transformado completo. Hoje eu vivo uma vida leve, plena, e eu tenho muito que agradecer a Deus, primeiramente, lógico, foi Ele que fez toda essa transformação. A minha esposa e a palavra que a gente vive hoje é o que baseia a nossa vida, nosso casamento, nossa família. Hoje a gente vive a palavra, né? Leve, igual a palavra fala, né? O fardo é leve, você vive. Hoje a gente vive uma vida leve e feliz, né? E uma coisa boa nisso tudo que tivemos a oportunidade de criar a Vitória desde pequena, né? Desde bebê, dentro no berço evangélico, né? Benção, hein? Então, quer dizer, é uma transformação ainda maior, né? Uma família que não foi desestruturada, né? Não foi disfuncional, né? Teve ali os seus altos e baixas, separações. Mas hoje é uma família que é estruturada na palavra. Ela é uma bênção. Fez 15 anos agora no sábado, dia 21. E nós todos somos batizados, né? Como cristãos, né? Fizemos o discipulado no Verbo da Vida, todos nós. E estamos aí, firme e forte na palavra, na obra do Senhor, vivendo, né, cada vez mais, que o casal, né, nossa vida é construída dia após dia, né, como diz a palavra, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Mais e mais. Hoje a gente tem como é que eu posso dizer? Nós temos a vivência, né, de que nós temos autonomia para falar para as pessoas, confiar que a palavra e Deus transforma. Hoje a gente vive isso, hoje a gente tem mais autonomia para poder chegar até um casal que esteja passando pela mesma situação, e às vezes o casal acha que não tem como volta, não tem como mudar isso. Hoje a gente, por tudo que a gente viveu, a gente tem essa condição de falar, não tem jeito, cara. Deus transforma. Pode confiar. Nós somos um exemplo vivo disso. Porque às vezes aqui a gente faz o resumo, né? Mas o ao vivo e a coisa ali no processo é outro. O processo é bem ali na porta mais que estreita, na moenda, eu costumo falar, né? Vocês são aquilo que eu falo que Renato é escolhido. Nada é fácil para escolhido. Né? Difícil. Tem os separados e tem os escolhidos. Os escolhidos, a vida deles é diferente. Eles são um pontinho fora da curva. Deus trata diferente com os escolhidos. E ele faz uma trajetória na vida dos escolhidos que vão ser usados lá na frente, como vocês vão ser usados aqui em nome de Jesus nesse podcast. Amém. Ele faz uma trajetória e é ele que vai consertando as coisas. Mas nada é fácil. Não. É igual esse podcast aqui.
Teve uns dias que eu falei, ai, amor, é tão difícil marcar. Assim, tem pessoas que têm uma história ótima para contar, mas as pessoas, por N motivos, sabe? Porque não sei falar, eu não vou saber, sou tímida. E é apenas contar a sua história. Você tem domínio sobre a sua história, você sabe o que falar. Você não vai engasgar, você não vai omitir, porque você viveu aquilo. Lógico que tem partes, já teve casais aqui com partes pesadíssimas, e a pessoa resolveu falar sobre abuso, sobre coisas que faz parte daquela história. E passou, entendeu? Porque todo mundo que a gente traz aqui está casado, bem casado, feliz, contente. E a gente ora por isso, a gente sabe que quando as pessoas começam a não aceitar, a gente está pedindo a Deus para que algumas pessoas que não podem chegar aqui, sentar nessa mesa aqui, a gente pede a Deus para não deixar. E ele já fez isso muitas vezes. Até com casais que as pessoas olham e falam, nossa, mas fulano não foi? Não veio. Não me pergunte por quê, mas não aceitou. Mas Deus sabe. Sim. Mas quando Deus me falou, faz isso, ele não falou assim, você podia um dia abrir, fazer um podcast. Não, faz o podcast, vai chamar Pode Casar. Você e Renato vão entrevistar casais e faz. E é uma bênção. Ele foi um sonho, eu que não... Batistona, né? Pode sonho. Acordei apavorada. Sério, do sonho. E eu falava, gente, esse negócio de sonho, isso aí é de outras denominações, gente. Como é que pôde acontecer isso? E a coisa foi tão forte, assim, que eu acordei de manhã, eu falei para ele ficou olhando assim para mim. Não era para estranhar essas coisas, não, porque nós somos forjados diferentes, você sabe. Nosso negócio foi diferente. Por isso que eu dou uns glória lá, assim. Nosso episódio 1 do Pode Casar. Eu vou assistir, eu não assisti. Nosso processo foi diferente. Episódio 1. Engraçado que quando você me mandou, né, o convite, ali no primeiro momento, né, a gente ficou feliz, honrado, e aí depois caiu a ficha, falei assim, moça, você sabe? Eu falei, nós vamos ter que contar tudo, você sabia? Eu falei assim, mas tudo que aconteceu na nossa vida é para edificar outras pessoas. Exatamente. As pessoas às vezes falam assim, isso que muita gente não entende. O propósito que tem, né? De tudo que a gente viveu, hoje a gente sabe e fala assim abertamente e assim sem nenhuma constrangimento, porque a gente sabe que o que a gente viveu foi um propósito para hoje a gente edificar vidas. Exatamente. Porque chega muito casal até nós, muitos casais. E até um certo tempo a gente fala assim, nossa, o pessoal vem falar de casamento e a gente ficava ali aquela coisa sem saber o que fazer, né? Mas foi passando o tempo, mais casais vinham, às vezes conselhos bobos, né? Coisas que pra gente, uma coisa que a gente passou, que foi uma montanha, e às vezes uma pedrinha para uns. É muita coisa. E para você aquilo não é nada. Eu já falei muito isso. Vocês estão arrumando problema exatamente. O quintal. Então, assim... Mas para a pessoa é muito, né? Isso, para a pessoa é muito. Então, assim, nós fomos forjados, talvez, nisso, né? Eu creio que para aguentar esse tranco, não é qualquer um. Né? Não é qualquer mulher. Mas né, com o decorrer do tempo, vai surgir situações no qual eu vou poder instruir mulheres em determinadas situações e eu vou poder falar, não, aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você, com A ou com B. Não tem como para onde fugir. Se Deus fez uma vez, ele vai fazer. E o mais legal é que você pode falar assim, tem jeito. Tem jeito. Pode casar. Tem jeito, tem restauração, tem solução, tem conserto com a gente também. A gente, com 7 anos, a gente ia se separar. Depois vocês vão lá e ver o episódio. Episódio número 1, né, amor? Episódio número 1. Eu entrevistando ele e ele e eu. A gente contando a história. Muito engraçado. Deve ser. Lá em 1985. 7. Casamos em 7. A gente casou em 7, mas a gente conheceu em 5. Assim, eu
vendo A gente era falar. perdidaço. Uma coisa que Você vai ver lá, você vai ver, desculpa, amor. Você vai ver lá, a ponto da pessoa fala, por que você não falou de Jesus para mim? A pessoa fala, achava que vocês não tinham jeito, não. Você viu que o negócio Era feio, Assim, o que a Karina falou, uma coisa assim que chama atenção, tem que chamar a atenção da gente, é a questão da lutar pelo casamento, né? Isso. Então, assim, hoje vocês veem que foi muito bom ela ter lutado pelo casamento, né? Com certeza. E assim, a probabilidade do homem lutar pelo casamento é menor do que a da mulher, né? O homem já tem mais homem, né? Mais... E a mulher que ela tenta investir mais nessa luta pelo casamento. E a gente aprende uma coisa muito importante aqui nesse dia, né? Que vale a pena você lutar por seu casamento. Porque eu sempre digo o seguinte, as pessoas não se casam do nada. Existe alguma coisa, alguma atração, alguma consideração, algum amor ali envolvido para as pessoas quererem se casar, né? Mas como é um plano de Deus e o diabo ele não gosta nada que vem de Deus, ele quer destruir, roubar, matar e destruir o casamento também. Isso. Quando a pessoa... Quando começa as dificuldades do casamento, aí a mulher, vou lutar pelo meu casamento. Mas muitas vezes ela não sabe como é que faz. E esse podcast hoje está nos ensinando como fazer isso. Como você lutar no seu casamento. Quais as armas, quais os recursos que estão disponíveis para qualquer pessoa, não é só para a pessoa que é crente, não. Mas para qualquer pessoa, ela buscar a restauração do seu casamento. É Deus. Né? É você colocar diante de Deus a sua luta. E depois que ele, né, assume a luta, ele vai restaurar. Sim. Existe um texto assim que eu sou apaixonado. Aquele texto de Jó 19, que fala assim, há esperança para a árvore, né? Ainda que cortada, ainda que os seus ramos não existam mais, assim que a sua raiz esteja apodrecida, ao cheiro das águas brotará. E se tornará planta como planta nova. Então não existe nada impossível para Deus. Ele tem o poder de restaurar. Verdade. Ele tem o poder de reconstruir, de reformar tudo que está quebrado, né? Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, talvez você esteja passando por mesmo problema. Você, mulher, quer, assim, tá vendo a coisa de água abaixo para você... Você não quer que isso aconteça com você. Você quer restaurar a sua família. Você quer lutar pela sua família. Então... obedeça, né? Aprenda hoje com esse casal lindo aqui, como fazer. Né? Você está sem aliança, hein? É porque lá onde eu entro, a mulher da portaria fala assim, a senhor sabe, você não pode entrar com nada aqui dentro. Pode entrar com aliança, aí eu tenho que tirar nada, né? Aí tá dentro do carro. Mas é isso. Obedeça e confie. Obedeça e confie. Que Deus restaura, restitui, reconstrói. E faz infinitamente mais, né? Do que pedimos ou pensamos. Ou pensamos. Porque a gente pede de um jeito e até pouco tempo atrás, né? Assim, o diabo ainda queria, né, sapatear um pouco. Porque eu queria muito fazer as coisas do meu jeito, né? Não do jeito de Deus. E aí as coisas não podem ser assim, né? Tem que ser do jeito de Deus. Obediência. Obediência total. E aí é isso, um posicionamento em Deus, na palavra, né? Verdadeiramente. Não adianta você entregar o controle para Deus e aí Deus colocar lá a programação para você ver e de repente, não, estou enjoada de ver essa programação, quero me dar esse controle para cá. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito, que não tem como. Com Quando Deus vocês não é estavam assim. nesse processo, vocês conversavam? Vocês passavam tempo conversando e orando? Algum tempo vocês conversaram sobre o relacionamento de vocês e oraram sobre? Ou foi só ela e depois quando vocês voltaram? Não foi mais ela que fazia mais essa parte de orar e tudo. Eu, depois que eu conheci realmente a palavra, foi quando a gente começou a ter mais essa prática, mas aí a gente já estava junto de novo, né? Uhum. E a gente começou a fazer mais isso junto. E hoje em dia vocês conversam, logicamente. Hoje em dia as coisas são claras, transparentes. Sim. Nossa, outra coisa. A base de oração e tudo vai dando certo. Sim. Hoje tem coisas que a gente nunca... Quando a gente conversava, por exemplo, sobre finanças, a gente ficava aí um mês sem se falar. Hoje, Sério?
Hoje a gente conversa, a gente brinca e conta piada, vira até cambalhota, né? E todos os assuntos, todos os assuntos que antes eram, tipo assim, uma guerra dentro de casa, hoje a gente consegue falar sobre todos os assuntos. Sexo, finanças, família, familiares, amigos, tudo. Que antes ele tinha... Eu chegava com um assunto, ele não aceitava aquilo ali bem. Então, hoje não. Hoje tudo, e a gente vai para a palavra. E até isso... Desculpa, amor. Se tem algum desacordo, a gente vai para a palavra. Aprendemos com o nosso pastor. E até isso, Deus transforma, né? A palavra transforma. Eu tinha essa dificuldade enorme de conversar, de ter um diálogo. Eu não sabia nem como tratar o assunto e tal. E hoje, para mim, é leve, é fácil. Hoje, igual ela falou, a gente conversa sobre tudo e eu fui transformado completamente nesse aspecto também. Hoje a nossa vida é leve por conta disso, por conta do diálogo que não existia antes. Entendeu? Até nisso, Deus transforma. Né? Até isso ele conseguiu transformar. É maravilhoso demais. Gostoso que hoje você olha para ela e fala, passou. Tudo aquilo passou. Oh, meu Deus. E é uma... Esses dias mesmo a gente estava refletindo sobre isso, né, amor? Conversando. A gente falou assim, amor, tanta coisa que a gente já passou. E parece que foi ontem, mas graças a Deus tem muito tempo. E assim, é muito... Quando a gente tem sempre um dia no mês que a gente sai junto, né? Eu e as meninas e ele, nossa família. Ia perguntar isso agora, ai que bom. Impressionante, ela falou na hora. Sim. Ela mora sozinha aqui em Vitória, né? Porque dá distância mesmo, né? A gente mora na Serra. Ela, ai mãe, eu trabalho na UFES, não dá para enfrentar esse trânsito, não. Já tá também na idade, né? Mas todo mês a gente se encontra para tomar um café, para almoçar, alguma coisa, a gente não abre mão disso. Sim. E nós somos uma base praticamente da nossa família, né? Tanto ele da dele e eu da minha. Né? Minha mãe mora em Recife e às vezes de lá tem uma irmã também que mora lá. Então a gente passou a ser uma referência. Né? Tanto da palavra, né? Tanto em Deus e uma referência mesmo de casamento. E as pessoas veem ao longo do tempo, né? Quem era esse casal, quem é esse casal hoje. Exatamente. Era dois malucos, se separaram, brigavam, hoje são... Fia na loucura e hoje tá... alicerce para muita gente. Então, já que nós estamos falando nesse quesito, quero que você fala para a gente, que eu tenho certeza que vocês têm um bom conselho para dar para quem quer casar. Aí você olha na sua câmera lá, um de cada vez, e manda real. Bom, casar é maravilhoso. Hoje eu falo assim de peito aberto, mas casar é maravilhoso baseado na palavra. Se não tiver a palavra, se não tiver Deus envolvido, não dá certo. E a partir do momento que você põe Deus à frente de tudo, que você está ali fiel à palavra, se esmerando na palavra e buscando sempre se alimentar da palavra, o casamento fica leve, fica isso aqui. Uma maravilha. Casar é bom demais. Casar é muito bom, mas desde que você primeiramente ponha Deus acima de tudo e se esmere na palavra, busque a palavra e tenha o seu casamento baseado na palavra. Isso. O casamento é perfeito, né? É um projeto de Deus. Se foi Deus que criou, ele tem que ser bom. Não pode ser outra coisa. E quando qualquer coisa que há dentro do casamento é possível ser restaurado, restituído em Deus, né? Por mais que seja a montanha seja muito grande, se posicione em Deus, se posicione na palavra, tanto mulher quanto homem, que o impossível Deus faz.
O resto deixa com ele. Se posicione e obedeça à direção que ele vai te dar, né? Conforme o que você está passando. E ele vai direcionar ao que você tiver que fazer, obedeça. E o resto deixa na mão dele, que ele vai restituir e restaurar 100%. Não é metade, nem aqui, nem ali. É 100% para que o casamento seja pleno, dali para frente. Amém. Amém. Isso aí. Eu preciso fazer Bênção. uns agradecimentos antes da gente fazer as despedidas. Eu preciso fazer uns agradecimentos. Então, eu vou mandar um beijo muito grande para a doutora Camila Belo, que faz meus procedimentos para me manter um pouquinho mais nova, né? Porque eu já passei de 60. E eu quero mandar um grande beijo para a Cárita da Doce Sabores Salgados, da Brincadeiria. Ela é uma empresária mega, né? Mandou presentes para vocês. Vou pegar. Presentinho. Tá aqui para adoçar a vida de vocês. Delícia. Um oferecimento da Brincadeiria. Esse aqui são as canecas do Pode Casar. Oferecimento da Amanda da Arte Sonho. Vocês vão ter as canecas de vocês. Nossa, que lindo. Que linda também. Pode casar. Presente meu, que é o azulejo do Pode Casar. Ai, Com que suporte lindo. Pode Casar, nós fomos. Bom. Daqui a pouco a gente vai comer um salgadinho da Sabores Salgados. Sabores salgados. E eu trouxe também aqui da Doce Semente, né? Nós já estamos em ritmo de Páscoa. Aí. É um coelhinho. Biscoitinhos Deixa eu falar uma coisa para personalizados. vocês. Não, amor, tem que falar. Isso aí. Ela mandou para mim uma caixa lá na minha casa. Gente, mas era tão bonito, era tão personalizado. Tudo tinha RT. Uma coisa luxuosa, deliciosa. RT de Renata e Tânia. De Tânia, Renata e Tânia. E nós comemos tudo, gente. A Renata vai tomar manjar depois que a gente chegar de viagem, mas eu quero falar para vocês que é muito gostoso. Me acompanha no Instagram, sou influencer, tenho lá 260 mil seguidores, conto com vocês também lá, acompanhando meu dia a dia. Vocês vão rir pra caramba de manhã comigo. É perfeito. Porque hoje eu recebi várias mensagens, eu tenho orgulho de falar isso, que elas falam assim, Tânia, meu dia começa depois que eu venho ver, porque eu fico tão feliz quando eu te vejo de manhã, que eu começo o dia e vou embora. Isso é muito gratificante. Olha que E aqui bonitinho. tem, ó. Um prêmio pra você. Gente, é muito carinho. Vai lá também na Doce É doido. Semente, vocês vão ver eu falando no meu Instagram, tá? Sobre a Doce Semente. Uma delícia, tudo delicioso. Eu tô querendo abrir, mas não vou abrir, não. Abrir em casa É e isso. mostrar no Instagram. Me Ok. acompanha lá. Quero agradecer a Elasa Engenharia desse senhor que nos fala, o bonitão da Elasa. Ele é o único patrocinador que nós temos no momento. Estamos precisando de mais um, gente, tá? Ajuda a gente aí a encontrar um novo patrocinador, porque ele está aguentando tudo sozinho, mas está tudo bem também, porque se Deus mandou, ele ajuda. Ele ajuda, ele Amém. ele abençoa. Sim, no momento que ele achar que deve, e é isso. Hoje a palavra é obediência aqui, né? Uhum. Então, É verdade. Amém. Tem que Queremos obedecer. agradecer a Rocket Filmes também, que nos trata com muito carinho. Olha lá o coraçãozinho. Sempre tem esse coraçãozinho aí. E dizer para vocês, nossos seguidores, pessoal inscrito aqui no canal, não esquece de deixar seu like pra gente. É muito... Gente, vocês não têm noção do que é. Só você apertar lá o joinha pra gente. Faz toda a diferença. Então, quero pedir mais uma vez para vocês. E vocês, muito obrigada. O que vocês acharam? Passou Foi bem? uma honra. Deu tudo certo? Foi Tudo. maravilhoso. tranquilo. Um pouco. Até um pouco antes da gente vir pra cá, ela tava falando, nossa, eu tô assim, então você, amor, relaxa. A gente vai falar a nossa bem história. relaxada. E quando tava chegando perto, eu fiquei um pouco nervosa. É aquilo, a gente... É uma coisa nova, né? Você já É. falou no podcast, vai Não, aparecer no nunca. YouTube, né? Vamos aí divulgar bastante. É um episódio muito, muito interessante e muito, assim, que vai edificar as pessoas, Forte, porque né? esclarece... É forte a história de vocês, as idas e vindas Sim. e o que Deus fez, porque a partir de Deus tudo muda. Exatamente. E Rema, gente, Rema é um curso, tá? Sempre vem gente falar Rema aqui. Rema é uma escola, né? Você conhece esse curso.
É um seminário, né? É uma escola bíblica, um centro de treinamento bíblico. 2 anos, tá? A palavra revelada, 2 anos. E são 23 matérias, né? São 7 dias. É forte, tá, gente? Cada matéria são 7 dias. E assim, é palavra, palavra, palavra mesmo. É uma bênção. E nós estamos com a matéria aberta, Fundamentos da Fé. Assim, quem quiser aproveitar para conhecer, né? Pode ir até lá, são segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Uhum. Na Igreja Verbo Vitória. Na Igreja Verbo da Vida Vitória. Isso. Então é isso, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Pode casar, gente? Pode Pode, casar. deve. Então vamos nos despedir aqui para a câmera do meio. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Beijo. Pode casar? Pode casar.